como fazer o PTE Core do Canadá. Se você está no Canadá ou está no Brasil querendo ir para o Canadá, vou explicar aqui o que você tem que fazer, beleza? PTE Core no Canadá. Basicamente é a mesma merda do PTE Academic da Austrália. Só que tem 5 diferenças. Tem 2 questões novas e tem 3 questões que são iguais, porém tem diretriz diferente. Então são 5 grandes diferenças. E todas elas são abordadas no programa. Tá? Se você vai fazer o PTE para a Austrália ou se você vai fazer o PTE para o Canadá, você pode saber que você vai ser bem atendido aqui com a gente. Tá? Até porque eu tenho um grupo só de pessoas que vão para o Canadá. Eu estou cuidando dele de forma separada. Beleza. E aí você tem que saber dessas 5 diferenças, né? Além de saber de todas as outras questões, e não precisa ficar preocupado com se você vai fazer o PTE Core ou o PTE Academic, porque você vai escolher o seu país, tá? E aí, independente de onde você vai, o passo a passo é o mesmo. Inclusive, tem algumas lendas sobre o passo a passo. Se você está marcando sua prova lá, se você vai marcar que você vai estudar, ela é mais fácil. Se você vai trabalhar, ela é mais difícil. Lenda urbana, é lero-lero. E as 5 diferenças do PTE do Canadá. Tem 2 questões novas que não tem no PTE da Austrália, tá? Apesar de que às vezes aparece no PTE da Austrália. Então tem alunos meus que falam que apareceu e falam que não apareceu. Mas se apareceu ou se não apareceu para você que vai para a Austrália, não interfere em nada, porque ela não vale ponto. No PTE da Austrália, essas 2 questões novas não valem ponto. Agora, para o Canadá, ela já é elas que aparecem. Tá? São as mesmas 5, são 5 questões do speaking. No PTE da Austrália são 5, no PTE do Canadá também são 5. Só que tem 2 que são diferentes. Ao invés de você, no PTE da Austrália, você ver uma imagem, você tem que descrever a imagem, que chama Describe Image. No PTE do Canadá, você tem uma situação, você tem que descrever a situação. É respond to a situation, responder uma situação, que é basicamente a mesma merda. E essas são as 2 diferenças da prova do Canadá. Do speaking. Já no writing, no PTE Core do Canadá, você vai escrever e-mails ao invés de redação. Tá? Então, até teoricamente, cada um tem uma dificuldade, né? Mas eu acho que até é um pouquinho mais fácil. Porque e-mail é um pouquinho mais light, né? Assim, mais espaçado, ideias um pouquinho mais soltas, né? E que a professora Evelyn, que está comigo, cuidando dos meus alunos, fez o template do e-mail. E eu gostei muito, porque é a visão dela, né? Que eu ensinei a prova para ela. A gente tá misturando a nossa experiência num bolo só, de juntar a expertise dela, de professora de inglês, de ensinar mesmo as pessoas a aprenderem e melhorar o inglês, com a minha expertise de truquezinho da prova, macete, né? Como que podemos fazer a forma mais eficiente de fazer a prova. Nós estamos juntando, está dando um resultado bem massa. Essas foram as três diferenças, né? E aí, as outras 2, eu falei que são 5, né? As outras 2 diferenças são as mesmas questões, a mesma instrução, só que quantidade de palavras diferentes. São os 2 summarize. Summarize written text e summarize spoken text, que é quando você lê um texto e tem que fazer o resumo do texto, e também quando você escuta um áudio e tem que fazer o resumo do áudio. No PTE Academic, para a Austrália, a gente tem mais palavras para escrever. No PTE do Canadá, eu não sei por que eles diminuíram o número de palavras. No Summarize Written Text, não faz diferença nenhuma para nós, porque é a mesma quantidade de palavras que eu já falava com os alunos, que é 30. No Summarize Spoken Text, teoricamente, tem os 2 lados, né? Teoricamente, você vai escrever menos, tinha que ser mais fácil, porém você tem que ser um pouquinho mais assertivo. Então, essas são as diferenças. E aí eu não sei porquê. Não sei por que eles fizeram isso, mas acabou que, no mínimo, a prova ficou um pouquinho mais curta. No mínimo, a prova ficou menor, você tem que escrever menos. Segundo, é que minha teoria é, quanto mais você escreve, quanto mais você fala no speaking ou escrever no writing, mais chance a gente tem de errar. Então, eu sempre falo com meus alunos, nós vamos fazer o mínimo para não perder ponto de tamanho, mas nós não vamos chegar lá até o máximo, porque nós vamos achar o ponto ótimo ali por causa dessa teoria. Quanto mais a gente fala, teoricamente, mais chance a gente tem de gaguejar. E quanto mais a gente escreve, mais chance a gente tem de cometer um erro. Então nós vamos no ponto ótimo ali. Compacto, porém com chance, sempre com chance de a gente tirar a nota máxima, nota total. Se for impactar na sua nota, eu vou te falar e vou te dar a opção. Para quem quer nota máxima, você vai seguir essa diretriz, né? Tem que escrever muito.
Para quem não quer tirar nota máxima, eu vou dando a opção, igual o professor de óbito. Tem gente que põe o pé atrás da cabeça aqui, tem gente que só segura um pouquinho ali embaixo. Então essas que foram as diferenças, tá? E o mais importante, o resumo aqui de tudo, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça. O mundo é globalizado. Você não precisa ir para o país que você quer para daí então começar a preocupar com prova. Se você está no Brasil, você pode tranquilamente fazer qualquer prova, ou para o Canadá, ou para a Austrália e Nova Zelândia. Austrália e Nova Zelândia são a mesma prova, né? Se você está no Canadá, você pode fazer prova para vir para a Austrália. E se você está na Austrália, você pode fazer prova para o Canadá. Então não tem aonde. Eu acho que tem muitos países, pelo menos todos os que falam a língua inglesa, o PTE está. Por exemplo, Inglaterra. Inclusive, eu tive aluno do Japão. Tem prova do PTE no Japão. Por quê? Porque o mundo está globalizado. Tem japonês que está querendo estudar num país que fala inglês, e aí tem que fazer a prova de proficiência. Então, tem vários países, inúmeros países. Então, não tem por que você esperar, porque a onda passa, você fica esperando lá na areia, você vai ver todo mundo surfar e vai olhar para trás e falar assim, se eu já tivesse feito a prova, eu poderia já estar com o meu visto na mão. Deixei passar, me lasquei. Agora ficou mais difícil. Tanto a Austrália quanto o Canadá estão... Não vou falar que estão botando dificuldade, não, mas está restringindo. Porque tem muita gente querendo, né? A gente descobriu que é o ouro. Aqui, eu sempre soube. Em 2017, eu tive o seguinte pensamento, tive a seguinte luz, depois que eu descobri esse programa do governo da Austrália. Eu pensei assim, se eu vou para a Austrália trabalhar como engenheiro, alguns poucos anos eu fico rico. Alguns poucos anos eu fico rico. 5 anos, 6 anos eu fico rico. Porque é grana demais, mano. E se garçom a gente já ganha bem, imagina você trabalhando profissionalmente. Então, essa que é a visão. E aí espalhou, tá na boca do povo, eles têm que botar algum filtro, que não ser a casa da Maria Joana. Lá vão ter. Então, pensa nisso. Eu sempre falei, inclusive eu estou de consciência limpa aqui, de que eu avisei que nada é para sempre. Não tem bola de cristal para saber até quando que vai esse negócio de PTI. Ou se vai aumentar a nota, ou se o PTI vai sair do mercado, enfim. O importante é a gente aproveitar enquanto a onda está rolando. E eu estou te convidando para aproveitar essa onda enquanto ela ainda existe, né? Vai ter que abrir sua agenda, vai ter que esforçar. Quem tiver mais dúvidas, manda aqui um comentário no YouTube. Inclusive, quem tiver no YouTube, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, que no mínimo eu posto vídeo novo 2 vezes por semana, beleza? Um abraço, fiquem com Deus